De onde vem essa história de Papai Noel? Que a gente está vendo agora muito Papai Noel e pouco Jesus na representação do Natal. Não de agora, já de muito tempo você tem Jesus, cada vez as igrejas falam de Jesus no Natal, mas o comércio, a mídia, ninguém fala de Jesus no Natal. Então Papai Noel, ele é uma homenagem Santa Claus, né? ao Santa Claus, que não começou como Santa Claus, esse é o nome dele nos Estados Unidos, mas ao Bispo Nicolau. Bispo Nicolau, ele nasceu na Grécia. É São Nicolas, né, que eles chamam. Tem Exatamente. até a igreja catedral de São Nicolas lá em Nova York, né? Exatamente, na Quinta Avenida. Exatamente. Então ele era um monge que depois se tornou um abade, posteriormente ele foi canonizado como bispo. Ele nasceu na Grécia em 280 depois de Jesus, só que ele vive na Turquia. Quando os pais dele morrem, que eram ricos, ele distribui toda a fortuna dele entre os pobres. Ele foi um cara muito generoso. Aí com 19 anos apenas ele é ordenado bispo, sacerdote. E aí conta-se que ele era esse homem de bom coração, que no Natal, nessa época de Natal, ele deixava saquinhos com moedinhas nas janelas das casas. Aí há uma lenda, uma história de que tinha 3 filhas que não tinham dinheiro para pagar o dote, então não iam conseguir se casar. E o pai delas pensou em vender as 3 filhas. Aí, na época de cada uma delas ser vendidas, aparecia um saquinho de ouro, com moedas de ouro na janela para pagar o dote delas, para elas não precisarem ser vendidas. E aí se descobriu que era o Nicolau. Essas histórias começam a ser contadas sobre ele. E aí ele é canonizado, ele se transforma, ele é transformado pela igreja no São Nicolau, então. E essa fama de generoso dele, ela transcende as fronteiras, as regiões ali, e todo mundo começa a atribuir a ele toda espécie de milagre, toda espécie de lenda. Só em meados do século XIII que essa comemoração do dia de São Nicolau passou a ser da primavera para o dia 6 de dezembro, já não era ainda no dia 25 de dezembro. E aí a sua figura ficou relacionada com as crianças. Por quê? Porque ele deixava presentes vestido de bispo. Então eu trouxe algumas fotos também da evolução das vestimentas dele. Ele começa vestido de bispo, aí depois ele vai se vestindo com uma roupa marrom, e só no final da era, só nessas últimas décadas, que ele começa a aparecer de vermelho. Originalmente, por muitos anos, o Papai Noel era representado pela figura de um duende. Ele era representado por um homem vestido de verde e depois de marrom. Não sei se está dando para passar as imagens. Vamos aí, lá. tá dando? Mostra essas do Papai Noel para mim. Primeiro ele vem como bispo. Aí no decorrer dos séculos ele vai mudando as vestimentas. Vai ficando mais parecido com um duende, marronzinho. Daí a história dos anõezinhos, né? Exatamente daí. E a Coca-Cola, acho que... Seriam os doentes. Coca-Cola... Vamos falar disso tá. já. Aí essa próxima fotografia, essas próximas ilustrações, elas fazem referência a uma revista americana, Harper's Week, de 1886, que aí sim ele começa a ser representado com essas cores de inverno, essas roupas de inverno na cor verde, que era típica dos lenhadores. A próxima imagem, por favor, passa pra gente. E aí os nomes oficiais e populares de São Nicolau, eles variam de acordo com as regiões e de acordo com as culturas. Então na Rússia ele é o vovô Geada. Nos Estados Unidos ele virou Santa Claus. Tem o Noël, né, no francês. Na França é o Papai Noel. Que Noel é o quê, Lamartine? Dá essa aula pra gente. O que é Noel? Noël? Noel. Noël é o Natal. É o Natal. Natal em francês é Noel. Ah. E aí Papai Natal na Inglaterra. Então a palavra Natal, como já foi falado, ela vem exatamente dessa expressão, Natale do Sol. Ela veio do Sol. Olha as roupas que ele usava antes. Agora os verdadeiros impulsionadores do Santa Claus, que foi como ele ficou conhecido nos Estados Unidos, foram os holandeses que no século XVII eles levaram para a América a tradição de presentear as crianças usando a lenda do São Nicolau, a quem eles chamavam de Sinterklaas. E aí do Sinterklaas, e que nasceu Santa Claus. E o nome que o Papai Noel recebeu nos Estados Unidos, ele foi mudado por escritores em Nova York. Eles começam a escrever sobre essas lendas e em vez de falar Sinterklaas, ele começa a falar o Santa Claus. E aí ao longo do século XIX, Santa Claus foi representado de muitas maneiras, teve diferentes tamanhos, vestimentas, expressões, desde um gnomo jovial, da história dos anõezinhos também, até um homem maduro, de aspecto severo, esse velho de barba, barrigudo que a gente conhece.
Então esse Papai Noel, essa figura que nós conhecemos hoje com bota, barba, botina, carapuça, andando num trenó, puxado por 8 renas, é fruto da imaginação de um cartunista francês chamado Clement Clarke e das campanhas de publicidade da Coca-Cola. Então, 1862, teve um desenhista norte-americano, Thomas Nast, ele realizou a primeira ilustração de Santa Claus, descendo por uma chaminé. Até então ninguém associava Papai Noel à chaminé. Então esse cartunista ele faz esse desenho, aí todo mundo começa a falar que o Papai Noel desce pela chaminé, e aí ele ainda tinha um tamanho de um duende, por isso que ele conseguia passar pela chaminé, porque depois com aquela pança ele não passa mais em chaminé nenhuma. E aí, pouco a pouco, ele vai ficando mais alto, mais barrigudo, ganha barba, ganha bigodes brancos e aparece no Polo Norte, que até então também não tinha nenhuma referência dele no Polo Norte. Essa próxima ilustração é o atual visual do Papai Noel por esse cartunista. Essa ilustração é de 1886. Essa aqui, ó. Então aí que começa o Papai Noel já desse jeito. Já como barbão, barrigudão, botinha, descendo pela chaminé. Então essa figura do velhinho com o tradicional casaco vermelho, roupa vermelha, ela além de ter sido inspirada nesse cartoon, ela foi criada numa peça publicitária de 1930 com a finalidade de vender a ideia, de transmitir a ideia de que a ceia de Natal exigia ou que casava com a ceia de Natal os produtos da Coca-Cola, que os produtos da Coca-Cola precisavam estar presentes. Por isso essa história de vermelho e branco. Então, essa próxima são imagens dessas primeiras campanhas da Coca-Cola usando o Papai Noel. Se você conseguir colocar. Achou aí, Tuti? Beleza. Agora, o que é um fato? Olha ele aí. Bem característico, né? Bem característico. Com a imagem que a gente conhece hoje. Exato. O mesmo, né? Não é o mudou mesmo, nada. né? Mudou nada. O que acontece? Muitos cristãos foram mortos por Constantino por resistirem a esse casamento do cristianismo com o paganismo. E durante a Reforma Protestante, a Idade Média, diversos protestantes europeus foram mortos pela Igreja em Roma por não aceitarem participar da celebração de Natal como uma festividade cristã. Então essa oposição a esse culto pagão assimilado pelo cristianismo existiu durante toda a história da Igreja e a pena era morte. Tertuliano, por exemplo, um teólogo católico, no 2º século ele já disse assim: Jesus não é o Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol. A criatura e a criação não têm poder sobre o Criador. Agostinho, um pai da igreja, ele disse, claramente afirmo que esse comportamento é herético. Os cristãos não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios. Essa é a base teológica de muitos daqueles que se opõem hoje à celebração do Natal.